Bom, pessoal, criada aí a nossa classe de cálculo, agora a gente vai finalmente trabalhar aqui com a nossa classe principal. A gente já criou aqui as variáveis, então vamos lá. A gente vai ter que atribuir os valores para essas variáveis aqui, para a gente estar podendo trabalhar com o layout que a gente montou. Então, vamos lá aqui. O num1 vai ser igual, a gente vai ter que converter para edit text, tá? A gente vai usar aqui um métodozinho chamado findViewById. Ele vai procurar no arquivo XML o ID que a gente está informando para ele assumir o controle daquele componente. Então a gente vai colocar aqui o ET no 1, aqui ele já achou. Beleza? A gente vai fazer a mesma coisa com todos. O num2 edit text, findViewById, r.id.et num2, e com os botões, vou até dar mais um enter aqui para separar, a gente vai estar fazendo a mesma coisa, só que ao invés de converter para edit text, a gente vai converter para button. A gente vai fazer isso com qualquer componente que a gente for trabalhar. O somar, tá, o btn adição, vocês podem até, eu vou alterar aqui para não confundir a cabeça de vocês depois. Adição, subtração, divisão, divisão, multiplicação. Aí, beleza, só trocar aqui para adição. Aí ficou com um padrão mais bonitinho agora. Aí a gente vai estar aqui assumindo o controle do nosso arquivo XML. Lembrando que quem não sabe do que a gente está falando, não sabe o que é o arquivo XML, pode ver aí as videoaulas anteriores que eu estou ensinando a montar o layout da nossa calculadora. Bom, faltam dois botões aqui. E quem tiver alguma dúvida também, quiser fazer uma pergunta, porque as videoaulas estão sendo muito rápidas e não está dando tempo de explicar muito detalhadamente o que a gente está fazendo, pode perguntar. Vocês têm o meu contato aí, então fiquem à vontade para perguntar, busquem mesmo as respostas das dúvidas que vocês têm. E assim fica até mais fácil para eu poder responder, atender a dúvida de cada um bem separadamente. Aí terminamos aqui. Beleza, agora a gente já tem todos os componentes do nosso layout aqui. A gente já assumiu o controle deles aqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar as funções que vão trabalhar com os botões. A gente vai precisar verificar quando o usuário aperta um botão, qual botão ele apertou e o que a gente vai fazer quando ele apertar esse botão, quando ele der um clique nesse botão. Tudo isso a gente faz com a função setOnClickListener. Ele vai, traduzindo ao pé da letra, escutar o que o usuário vai estar fazendo. Quando o usuário clicar, quando ele escutar, entre aspas, que o usuário clicou naquele determinado botão que a gente definiu aqui, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Daí a gente vai dar um new view.onClickListener. Já está ali, só que a gente vai estar precisando colocar o view aqui, senão ele não vai funcionar. Beleza, a gente criou. Lembrem sempre de colocar o ponto e vírgula aqui para fechar. E aqui dentro desse onClick, a gente vai estar colocando quais as ações o nosso aplicativo vai tomar quando o usuário clicar nesse botão. Então aqui a gente vai estar colocando, vai estar instanciando a nossa, dá até para instanciar antes. Não, mas vamos fazer dentro de cada função. A gente vai estar instanciando a nossa classe de cálculo aqui. A gente vai colocar cálculo do tipo da variável. Eu sempre coloco o mesmo nome como o nome da variável, mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem na variável. New cálculo. Aí, pessoal, agora percebam que ele está pedindo
os valores aqui de N1 e os valores de N2. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar pegando aqui, a gente vai estar criando uma variável do tipo double no 1 e vai estar pegando o valor que o usuário, no caso, digitou dentro desses campos de texto aqui, ó, para a gente estar informando aqui para o nosso aplicativo conseguir realizar o cálculo. Isso a gente vai estar fazendo desse jeito aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Número 1. Aí, beleza. Tá meio confuso o nome das variáveis aqui, porque eu estou fazendo meio correndo, mas... a gente primeiro vai colocar aqui a conversão para double. Parse double. E aqui dentro a gente vai precisar colocar a string que ele vai converter para double. A string a gente vai pegar o valor do edit text. Para pegar esse valor a gente faz assim. No 1, que é o nome da variável que está controlando o componente do edit text, ponto getText ponto toString. Então aqui ele está convertendo o valor que está dentro do componente aqui desse edit text, desse aqui. Ele está convertendo para string. Ele está convertendo para string e essa função aqui, double.parseDouble, está convertendo para double. E esse número 1 a gente vai informar aqui, número 1, e a gente vai fazer a mesma coisa com o segundo edit text. Deixa só eu copiar aqui. Opa. Número 2, N2. Beleza. Nessa outra aqui, a gente já está criando uma variável double chamada número 2 e está convertendo o valor digitado no num2 para double e passando para ela. Lembrando que mesmo que o usuário digite um número no edit text, ele sempre vai pegar como texto. Então, por isso a gente precisa fazer essa conversão para número. Beleza, a gente vai colocar aqui o número 2. Aí, pessoal, instanciando, a gente vai estar precisando executar o cálculo que a gente vai estar fazendo em cada botão. Como aqui é a adição, a gente vai colocar aqui cálculo, que é a variável que está assumindo o controle de todo o cálculo do aplicativo, ponto, como que está o nome? Somar. Isso, ponto somar. Tá, um erro. Vamos arrumar aqui rapidinho. Vou arrumar e a gente encerra aqui com a instância, beleza? Aqui, ó, cálculo. Como a gente já passou para a nossa classe através do construtor, quais os valores do N1 e do N2, a gente não vai precisar, pessoal, informar isso aqui. Aqui, ó, não vai precisar de argumento nenhum, porque ele já vai estar pegando os valores que a gente informou aqui, beleza? Então, apaga isso aí, fica sem argumentos a função e está certinho. Então, na próxima videoaula a gente termina isso aqui e o nosso aplicativo já vai estar pronto, só falta rodar ele no nosso emulador, que também vai ter uma videoaula separada aí para a gente testar e ver como ficou. Um abraço e até a próxima.